Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos aí muito bem-vindos. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nessa aula, joga na tela, eu vou aqui estudar com vocês o informativo do Supremo Tribunal Federal de número 934. Estou de volta com vocês. Essa aula faz parte do projeto que eu desenvolvo de estudo detalhado dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não conhece o projeto, está chegando agora, saiba que semanalmente eu gravo e divulgo uma aula comentando o informativo do Supremo naquela semana. Então, joga na tela. Nós estamos aqui no 934, estou de volta, saiba que tem uma aula para cada informativo de 2019 que antecede o 934, disponível à sua inteira disposição. E tem também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e uma outra com os mais importantes julgamentos de 2017. Não deixe de assistir tudo isso. E vamos combinar o seguinte, para ficar fácil, joga na tela aqui, para esse meu site, ó. É só você ir lá no meu site, no rafaelbarreto.com.br, acessar no menu Informativos do Supremo, que você vai encontrar tudo organizado à sua disposição, combinado? Não deixa de ir lá para se manter atualizado. Bom, vamos pegar o informativo, vamos com ele na tela, está aqui, sumário, informativo 934. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, ato jurídico perfeito, retroatividade de índice de atualização de preços. O plenário iniciou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do artigo 26 da lei número tal, que determina que as operações de crédito rural contratadas junto às instituições financeiras com recursos oriundos do depósito à vista e com cláusula de atualização pelo IPC passem a ser atualizadas pela TR. Estou de volta com vocês. Apenas iniciou o julgamento, eu vou deixar para analisar detalhadamente isso, gente, quando houver a conclusão. Mas só antecipando, a questão de fundo aqui envolve violação ou não ao ato jurídico perfeito, porque existe uma discussão se essa mudança de índice na parametrização não viola o ato que se consolidou com o índice anterior, e é preciso lembrar que a Constituição estabelece lá no seu artigo 5º, 36, que a lei não pode prejudicar ato jurídico perfeito, e aí você estaria dando uma aplicação retroativa a essa lei. É uma discussão muito interessante, muito interessante. O ministro, joga na tela, por favor, Lewandowski, relator, julgou procedente o pedido, tendo sido acompanhado realmente aí já pelo ministro Alexandre de Moraes, entendendo que haveria violação ao ato jurídico perfeito, atingindo os contratos que foram celebrados antes da lei com base no IPC. Estou de volta com vocês. E aí, pode me jogar com eles na tela, seria realmente dar uma eficácia retroativa à lei. Vamos aguardar, a conclusão do julgamento. Vamos pegar o próximo? Joga na tela. A DPF precatórios em empresa pública. O plenário iniciou o julgamento conjunto de referendos em medidas cautelares em ADPFs ajuizadas em face de decisões que determinaram bloqueio de patrimônio de empresa pública disponível em conta bancária com vista a pagar verbas trabalhistas. Uma das ações foi ajuizada pelo governador do Distrito Federal e outra pelo governador do Estado do Pará. Estou de volta, também é ação que está em andamento, mas eu já quero trazer para vocês aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, conhecendo aí de ADPF, que tem por objeto de impugnação decisões judiciais. Vamos voltar na tela com o informativo, ADPFs ajuizadas em face de decisões. Estou de volta. Eu queria recordar a vocês que o objeto da ADPF é ato do poder público, o que é mais amplo que lei ou ato normativo. Quando a gente pega a DIN e a ADC, o objeto da DIN e da ADC é lei ou ato normativo. Já no caso da DPF, o que a Lei 9882 estabelece é o objeto da DPF é um ato do poder público. E há um entendimento consolidado que o objeto pode ser um ato normativo ou um ato não normativo, como é uma decisão judicial. Nós já tivemos alguns casos de ADPF que impugnaram decisões judiciais. Isso já foi amplamente explorado em concursos públicos, então tenha muita atenção quanto a isso. Decisões judiciais podem ser objeto de ADPF, ok? Vamos voltar aí no informativo. Um outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, uma ADPF ajuizada pelo governador do Distrito Federal,
envolvia aqui a execução de uma empresa do DF e outra pelo governador do estado do Pará. E aí vocês vão ver aqui que tem uma discussão sobre a legitimidade. Ó. Preliminarmente, o colegiado, por maioria, conheceu das arguições por estarem preenchidos os requisitos e reconheceu a legitimidade de causa dos governadores. Estou de volta. O que é que eu quero lembrar a vocês? Os governadores são daqueles legitimados que, para propor as ações de controle concentrado, precisam demonstrar a pertinência temática. Se o governador do DF quer entrar com um ADIM, um ADC, um ADPF, um ADO, tem que demonstrar que o tema objeto da ação diz respeito aos interesses, por assim dizer, do Distrito Federal, afetam ao Distrito Federal. Se o governador do Pará pretende entrar com a DPF, no caso, tem que mostrar que a controvérsia a ser enfrentada, ela diz respeito, ela interessa ao Estado do Pará, e a gente tem que lembrar, então, da pertinência temática, que, no caso, foi reconhecida. E a questão de fundo que vai ser debatida aí, a submissão ou não ao regime dos precatórios, porque, vamos voltar na tela, são duas empresas estatais. E a discussão é se a empresa estatal se submete ao regime de precatório, que é aplicado ao regime público, ou por ser pessoa de direito privado, não se submete. Estou de volta com você, é uma discussão antiga, né? Meio que já consolidada na doutrina, na jurisprudência, no sentido de que empresa pública, sociedade e economia mista, ainda que se tratem de pessoas jurídicas de direito privado, que foram, na sua origem, no processo histórico, pensadas para o Estado explorar a atividade econômica, elas podem se submeter ao regime chamado de direito público, propriamente dito, como, por exemplo, imunidade tributária, execução pelo regime de precatório, quando se tratar de empresas que estão destinadas à prestação de serviço público, ou alguns vão dizer ainda, até mesmo se for atividade econômica, mas em regime de monopólio, sem concorrência com a iniciativa privada. Vamos voltar, e aí a discussão de fundo vai passar por isso. O ministro Fachin vai trazer que o debate sobre a submissão de empresa pública e sociedade de economia mista no regime constitucional de precatório é tema de altíssima incidência na jurisdição constitucional do Supremo, e realmente é. E aí aqui, ó, o STF tem consignado que a empresa estatal, com atuação na ordem econômica, prestando serviços próprios do Estado, sem intuito de lucratividade nem caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de fazenda pública e demais entidades de direito público. Olha só, se for uma entidade que atua na ordem econômica, prestando serviço estatal, sem intuito de lucratividade, nem caráter de concorrência, estou de volta, quer dizer, está atuando praticamente em regime de exclusividade, aí incide o regime de direito público, ok? Vamos voltar na tela, vamos pegar o próximo informativo, vamos aguardar o julgamento dessa ação, pegando aqui, ó, ação rescisória, acordo homologado, inadequação. É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê o cabimento de uma ação diversa. Estou de volta, anote isso. Isso vai ser questão de prova de concurso. De repente, o concurso que você vai fazer vai ter exatamente assim, de acordo com o entendimento do Supremo, o cabimento de uma ação diversa afasta o cabimento da ação rescisória para a situação jurídica. Verdade, é o que a gente está vendo aqui agora. E nesse caso a gente vai ver que o Supremo entendeu que a decisão impugnada poderia ser impugnada por uma ação anulatória. E o cabimento da anulatória excluiu a rescisória, joga na tela, está aqui. O plenário, por inadequação, desproveu agravo regimental contra a decisão que julgou liminarmente improcedente uma ação rescisória. A rescisória foi ajuizada contra uma decisão que homologou um acordo celebrado entre uma pessoa jurídica e o Estado do Rio Grande do Sul e que culminou com a lei estadual número tal, que autoriza, né, o Poder Executivo a não exigir crédito tributário de ICMS da empresa mediante uma renúncia de direito de creditamento. E aí tinha uma discussão sobre isso, entraram com a rescisória, mas como houve um acordo, o Supremo entendeu que aí seria um caso de ação anulatória para anular o acordo celebrado e, portanto, desconsiderou a hipótese da rescisória, né? Porque se a gente pegar aqui no CPC, tem aqui no texto expresso, né, no artigo 966, parágrafo 4º,
os atos de disposição de direito praticados pelas partes ou dos outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como atos homologatórios praticados no curso de execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Estou de volta, então, seria uma ação anulatória e não seria um caso de um vício rescisório, ok? Vamos jogar na tela, próximo caso, repartição de competência, seguro de veículo, competência privativa da União. Por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte, o colegiado julgou procedente e declarou a inconstitucionalidade de uma lei catarinense que disciplina as obrigações contratuais relativas a seguros de veículo e regras de registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados. Estou de volta com você, meu irmão, minha irmã. Preste atenção. Qual é a ideia que a gente tem aqui? É uma matéria que é frequente no Supremo Tribunal Federal, que é competência legislativa privativa da União, artigo 22. É muito comum os estados legislando sobre alguma das matérias que ali aparecem. Nesse caso, envolvia direito civil, seguro, trânsito e transporte, né? Obrigação contratual relativa a seguro de veículo, regras de registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados. Fique muito atento, porque tem prova que vai trazer esse julgado exatamente assim. De acordo com o entendimento do Supremo, é inconstitucional a lei estadual que disciplina obrigações relacionadas a seguro de veículo, a sinistro de carro, por usurpar a competência legislativa da União. Verdade. Esse é o entendimento do Supremo. Agora, o que é que eu quero te lembrar? As matérias de competência legislativa privativa da União, que estão no artigo 22, podem ser delegadas ao Estado. O parágrafo único do artigo 22 prevê que os Estados podem legislar sobre questões específicas das matérias ali elencadas se receberem a delegação. Por lei complementar, a União delega aos Estados, delimita o termo da delegação, e aí o Estado fica autorizado a legislar, ok? Vamos voltar no informativo, vamos a ele. Direito constitucional, débitos da Fazenda Pública. O Supremo retomou o julgamento de embargos de declaração, oposto de acórdão, que deu provimento ao extraordinário com repercussão geral, para discutir, não é, a questão aí da taxa de juros nos débitos, né, judiciais da Fazenda Pública. E aí o Supremo disse que quando se tratar de débitos oriundos de relação jurídico-tributária, a Fazenda tem que aplicar a mesma taxa de juros que ela aplica quando ela cobra do contribuinte, né? Estou de volta. O Supremo disse, olha, quando julgou esse caso, quer dizer que se eu estou devendo a Fazenda, a taxa de juros é X. Mas quando a Fazenda que me deve é uma taxa que é Y, que é menor, não. Se decorre de relação jurídica tributária, princípio da igualdade. O mesmo juro que a Fazenda me cobra, ela me deve, né? O Supremo decidiu isso. Vamos jogar na tela. E aí, quando for oriundo de relação jurídica não tributária, segue, né, o índice da caderneta de poupança. E aí tem uma discussão aqui sobre se haveria ou não de ser feita uma modulação por questão de segurança jurídica. E aí está em andamento, né, esse debate no Supremo Tribunal Federal. Primeira turma, direito constitucional, reclamação. A primeira turma iniciou um julgamento de uma reclamação ajuizada em face de um acórdão que teria desrespeitado uma decisão proferida pelo Supremo, quando o Supremo desconstituiu um acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que em apelação determinou a realização de um novo júri ao fundamento de que a condenação se deu em contrariedade à prova dos autos. Estou de volta com vocês e prestem atenção, gente. O que é que eu quero trazer para vocês desse julgamento que está iniciado? Primeiro, a reclamação é uma medida processual que pode e deve ser utilizada quando se busca preservar, garantir a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, em processos subjetivos pelas partes envolvidas e em processos objetivos por qualquer parte interessada. No caso, aqui, alguém envolvido no processo subjetivo vai alegar que a decisão do Supremo em um recurso foi descumprida na origem, por isso que o manejo da reclamação. O segundo ponto é a questão aqui de mérito da decisão do Tribunal do Júri, da soberania dos veredictos e do limite
da atividade jurisdicional dos tribunais em julgamentos de recursos envolvendo o tribunal do júri. O que é que eu quero te lembrar? Como no tribunal do júri prevalece a soberania dos veredictos, está na Constituição, no artigo 5º, o entendimento que se tem é que o judiciário não pode substituir a decisão do colegiado popular. Então, em verdade, quando você recorre ao tribunal, o tribunal vai analisar aspectos de legalidade. No caso, era se haveria ou não a decisão em manifesta contrariedade à prova dos autos. Mas lembre, não é dado ao tribunal, ao julgar uma apelação, por exemplo, substituir a decisão do tribunal do júri por uma que os magistrados do tribunal entendem mais adequada, não. Porque o que deve prevalecer é a vontade soberana do colegiado popular. Essa é a ideia que a gente extrai da soberania dos veredictos que se tem na Constituição, ok? Vamos voltar na tela. Vamos avançar no informativo. Cadê aqui? Poder Judiciário. A turma retomou a apreciação de mandado de segurança, em que se discute aqui o provimento de um cartório judicial anterior à Constituição. Ainda está em andamento, né? Isso aqui vamos deixar para analisar então quando for concluído. Prestação de serviço de logística pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos dispensa de licitação. A segunda turma negou provimento a um agravo regimental, interposto de decisão que cassou acórdão do Tribunal de Contas da União, que considerou ilegal a contratação direta pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos de serviço de logística com dispensa de licitação fundamentada no artigo 24 da Lei de Licitações. Estou de volta. Gente, presta atenção, isso aqui é muito interessante. Ó. Licitações é um tema que cai muito em prova em direito administrativo. E dentro do tema licitações é muito comum perguntas sobre dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, chamada contratação direta, porque é inexigível ou porque é dispensável. No caso, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos fez contratação direta de serviço de logística. O Tribunal de Contas da União, julgando a prestação de contas da ST, entendeu que a dispensa tinha sido ilegal e certamente aplicou multa, implicou o responsável da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e isso gerou, aqui, vamos voltar na tela, a ação junto ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo cassou o acordo do TCU. O TCU tinha dito que tinha sido ilegal, o Supremo disse não é ilegal. Olha o que é que você tem que levar para a sua prova. É possível fazer contratação direta de serviço de logística com dispensa de licitação. Você entendeu que o serviço de logística se estende como serviço afim ao serviço postal, justificando aí a contratação direta pelo regime diferenciado. Estou de volta, então fique muito atento para a prova. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos pode fazer contratação direta de serviço de logístico, ok? Bacana. Vamos voltar na tela. Próximo julgado informativo, magistratura, verba de substituição, licença para tratamento de saúde. Aqui eu não quero nem entrar na questão de fundo, quero o pagamento de uma verba remuneratória, denominada verba de substituição, que eu quero chamar a atenção para você, é só uma questão de competência. A segunda turma negou provimento a regimental contra a decisão que denegou mandado de segurança e cassou uma liminar que tinha sido conhecida, mas é isso aqui. O mandado de segurança foi remetido ao Supremo, como ação originária, com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha N da Constituição Federal. Estou de volta. Repare, o juízo de primeiro grau deu uma liminar, e aí, pelo que eu entendi, houve um mandado de segurança impugnando isso junto ao Tribunal de Segundo Grau, né? Junto ao Tribunal de Segundo Grau, me parece aí que seria o caso de um TRT. E como é que você vai parar no Supremo? Como é que o Supremo vai julgar se a competência seria do TRT? Com base no artigo 102.1N. Vamos voltar na tela, está aqui, ó. 102.1N, estou de volta. E o que é que eu quero te lembrar? O 102.1N, gente, ele prevê
que cabe ao Supremo julgar aquelas causas em que você tem impedimento na origem, ou em que você tem mais da metade dos membros do tribunal interessados, né? Ou impedidos ou interessados. Vamos voltar na tela. Aqui o texto, ó, compete ao Supremo principalmente julgar ordinariamente a linha N. Ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Estou de volta. E aí me parece que, como envolvia uma rúbrica remuneratória de magistrado, se entendeu que na origem não poderia ter o julgamento, haveria um impedimento, e aí terminou se reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal, ok? Bom, gente, informativo 934, essas eram as considerações que eu queria trazer. A gente viu aqui que, ó, decisão judicial pode ser objeto de ADPF, governador tem que mostrar pertinência temática para ajuizar as ações de controle. A gente viu que não se admite ação rescisória quando a legislação prevê uma ação diversa, e no caso era uma ação anulatória. A gente viu que é inconstitucional a lei estadual que dispõe sobre obrigações contratuais relativas a seguro de veículo, regra de registro, sinistro, desmonte, por usurpar a competência legislativa privativa da União, ok? Meus amigos, minhas amigas, vocês que estão chegando aqui agora, não deixem de seguir aquela orientação que eu passei no início, de acompanhar as aulas anteriores. Olha, você vai lá no meu site pessoal, que é o rafaelbarreto.com.br, vai aparecer daqui a pouco aqui embaixo, e você vai ver assim, informativo do STF. E lá você vai ter cada informativo de 2019, a retrospectiva de 2018 e a retrospectiva de 2017. Não deixe de se manter atualizado, ok? E para a gente finalizar, eu queria aqui te fazer alguns pedidos. Primeiro, se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Se inscreva para você poder ficar atento com tudo que eu vou divulgando aí no meu canal. Segundo, queria te pedir que, se possível, compartilhasse essa aula com outras pessoas que estão aí nessa caminhada de estudo, né? Eu criei esse projeto, gente, dos estudos informativos, em 2007. Olha quanto tempo tem. Desenvolvi ele durante muitos anos, ministrei aulas por diversos cantos do Brasil, ajudei milhares de pessoas a evoluírem nos estudos com esse projeto. Precisei parar por um período e, mais recentemente, eu retomei. E eu tenho muito claro para mim que o magistério não é mérito próprio, é um dom que Deus nos dá e que dom é serviço. Tem que estar sempre em missão. E a minha missão é ajudar as pessoas. E eu te peço que me ajude a ajudar quem precisa estar atualizado com a jurisprudência do Supremo. Todos aqueles que você conhece, que estão estudando para concurso, divulga o projeto, compartilha com eles o projeto, bacana. E, por fim, o pedido que eu queria fazer é que você botasse aí na sua agenda para a semana que vem a gente se encontrar para poder bater um papo aqui sobre o informativo de número 935 do Supremo Tribunal Federal. Estamos combinados? Ok? No mais, muito obrigado por dedicarem tempo para estar aqui me escutando falar de direito constitucional. Que Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!